Salmo 103, amém? Salmo 103, nós vamos ler dos versos 10 até o final. 103, do 10 ao 22. Você consegue fazer um rápido aí, Pablo? Isso aí, meu irmão, tu é bom. Amém? Você encontrou? Vocês são bons, hein? Sei que vocês iam demorar mais. Não deu nem tempo de eu beber água. Amém. Salmo 103, verso 10 diz assim: Não nos trata, isso Deus, segundo os nossos pecados, nem nos retribui consoante as nossas iniquidades. Pois quanto o céu se alteia acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem. Quanto dista o oriente do ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Como um pai que se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem. Pois Ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Quanto ao homem, os seus dias são como a relva, como a flor do campo, assim ele floresce. Pois soprando nela o vento, desaparece, e não conhecerá daí em diante o seu lugar. Mas a misericórdia do Senhor é de eternidade a eternidade sobre os que o temem, e a sua justiça sobre os filhos dos filhos, para com os que guardam a sua aliança, e para os que se lembram dos seus preceitos e os cumprem. Nos céus estabeleceu o Senhor o seu trono, e o seu reino domina sobre tudo. Bendizei ao Senhor todos os seus anjos, valorosos em poder, que executai as suas ordens, e lhe obedeceis a palavra. Bendizei ao Senhor todos os seus exércitos, vós, ministros seus, que fazeis a sua vontade. Bendizei ao Senhor vós, todas as suas obras, em todos os lugares do seu domínio. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Amém? Glória a Deus. Senhor, obrigado por essa palavra, que essa palavra esteja guardada no nosso coração e que não nos esqueçamos dela, Pai. Que possamos aplicar na nossa vida tudo aquilo que falarmos nessa noite, que trouxermos à Tua igreja nessa noite, que não fique só na letra, mas que faça parte de tudo aquilo que o Senhor tem para a nossa vida. Em nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus. Meu irmão, você se lembra de alguma coisa que o teu pai te ensinou? Lembra? Consegue falar alguma coisa aí que teu pai te ensinou? Te ensinou a andar de bicicleta? Quem te ensinou a andar de bicicleta? Foi meu pai que ensinou. Colocava aquela rodinha, né? Ia colocando a rodinha. E aos poucos ia levantando uma rodinha, levantava da direita ou da esquerda, até conseguir andar sem rodinha. Quem não sabe andar de bicicleta aí? Estou vendo que tem gente que não sabe andar. Pode se acusar, irmã. Isso, irmã. Mas nosso pai ensina muitas coisas. O que mais? Cozinhar, fazer bolo. Sabia cozinhar, irmão, teu pai? Amém. O que mais, irmão? Meu pai gostava de fazer uns negócios lá em casa. Ele era bom de matemática. Então ele gostava de ficar brincando com os números e fazer aquelas pegadinhas de você falar um número e ele adivinhar, ou escrever o número e ele adivinhar qual era o número e multiplica por 9, depois subtrai por não sei o quê. Ele gostava desse trem. E às vezes nós aprendemos com os nossos pais muito do contato do dia a dia. Nós aprendemos com os nossos pais a maneira de se portar, a maneira de falar. Nós aprendemos com os nossos pais a moral, o respeito. Nós aprendemos muitas coisas com os nossos pais. E às vezes, quando, como eu disse aqui antes, quando esse pai se torna ausente, outra
pessoa, instituição, grupo, vai ocupar o lugar desse pai. Portanto, o problema se instaura na nossa vida muitas vezes porque esse alguém que ocupa o lugar do nosso pai na nossa vida não é capaz de suprir essa nossa necessidade de paternidade ou de nos sentirmos seguros, porque uma das funções do pai é nos dar segurança. Uma das funções do pai é nos dar a necessária, não estou conseguindo lembrar da palavra, não é segurança que eu quero dizer, mas reforçar a nossa capacidade de transmitir segurança às outras pessoas, ou de sermos centrados, ou de termos, de não sermos inseguros em situações da vida, e muitas pessoas que são inseguras, quando nós olhamos, analisamos, há uma certa ausência da paternidade. E Deus, aqui nesse Salmo 103, Ele começa falando e comparando situações que Deus faz na nossa vida, e espiritualmente falando, com situações reais. E Ele começa dizendo que, assim como há, no verso de número 11, que assim como está distante os céus da terra, assim são as misericórdias de Deus. Ou seja, as misericórdias de Deus são imensas sobre a nossa vida. Que Deus é misericordioso sobre nós. Ou seja, Ele não nos acusa, não nos aponta os nossos pecados, mas Ele está sempre disposto a nos perdoar. E o perdão de Deus é aquilo que nós precisamos nos colocar à disposição todos os dias da nossa vida. Porque sem o perdão de Deus, não há cristianismo, amém? Não tem como ser cristão sem receber o perdão de Deus. Porque para receber o perdão tem que reconhecer o pecado. Para receber o perdão de Deus tem que reconhecer que errou, que pecou, tem que voltar para a casa do Pai, tem que se reconciliar, tem que ouvir a voz de Deus. Para ouvir e receber o perdão de Deus tem que haver conserto. E é esse conserto que faz com que o perdão de Deus venha sobre a nossa vida, porque as misericórdias de Deus estão constantemente sobre nós. Meu irmão, se não fossem as misericórdias do Senhor sobre nós, nós já teríamos sido consumidos pelo fogo. Se não fosse as misericórdias de Deus sobre a terra, essa terra já tinha se acabado. Se não fosse pelas misericórdias de Deus, ninguém estava aqui de pé nessa noite, ou sentado nessa noite, respirando. Só estamos aqui porque Deus é misericordioso sobre a nossa vida. Porque somos pequenos aos olhos de Deus, ou somos pequenos aos olhos de outras pessoas, mas aos olhos de Deus nós somos importantes. Aos olhos de Deus você tem uma importância, queridos. Um Deus infinito, grande, um Deus que está aparentemente distante de nós, ou que aos nossos olhos parece que Ele está distante, não, Ele está presente, está junto de nós. E não só junto da nossa vida, mas Ele está disposto a nos perdoar, a trazer perdão sobre nós, perdão sobre a nossa vida. Quem aqui tem filho? Pode ser pai, pode ser mãe, quem tem filho? Você já bateu no seu filho? Tua irmã ali falou algumas vezes. Mas quando você termina de bater no filho, às vezes não dá uma dor no coração? Você dá uma palmada no filho, às vezes o coração fica meio balançado. Você fica meio pensando assim, será que eu pesei a mão? Né? E, meu irmão, Deus não tem prazer em nos punir. Não existe prazer em Deus
em pesar a mão sobre a nossa vida, em te castigar. Não existe esse prazer em Deus. Não é essa a vontade de Deus. Mas a vontade de Deus é nos perdoar. Mas uma das formas de Deus demonstrar amor por nós é nos repreender. E talvez seja isso que esteja faltando na nossa sociedade hoje. Uma sociedade ausente de paternidade, uma sociedade ausente de pais. Porque pai é feito também para corrigir. Uma das funções do pai, além de dar segurança, além de proteger, além de estar presente, além de dar o conforto necessário para o filho, é também repreender quando o filho sai da margem. Quando o filho sai da direção que o pai dá. O pastor Roberto usa uma comparação interessante, que ele diz que os filhos são como rios, né? E que a função dos pais é simplesmente colocar as margens nos rios. E quando o filho sai dessas margens que são colocadas pelos pais, ele se torna marginal. Ou seja, ele está fora daquele propósito. A nossa função é colocar essas margens para os nossos filhos. E se estamos aqui, é porque tivemos pessoas, pais, que cumpriram essa função na nossa vida. E hoje temos essas margens em nós. Nós temos, e tudo isso que eu estou falando é para dizer para você que existe um Deus que está presente na sua vida e que Ele não olha para você para apontar as tuas feridas, os teus medos, os teus erros. Ele não tem prazer nisso. Ele tem prazer em te segurar nos braços, como cantamos aqui, e te levar para um lugar seguro, para um lugar secreto, para um lugar de proteção. É nesse lugar que Deus quer que nós estejamos. É esse lugar que Deus preparou para nós, é o lugar que Deus reservou para a nossa vida. E Ele diz mais que assim como o Oriente está distante do Ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Alguém aqui já viajou para o Japão? Alguém aqui já viajou para a Ásia? Amém? Não, irmão, tem a irmã ali que foi mais perto. Tem aquela irmã ali que já foi... Lá para onde que a irmã viajou recentemente, irmã? Sanz, Lisa? Emirados Árabes, foi mais próximo, mais distante que eu conheço aqui. Se tem alguém que foi mais distante do que os Emirados Árabes aqui, nessa noite? A irmã já foi a Tóquio, a irmã estava escondida, né? Irmã é humilde, né? Estava escondida aí. Amém, são 23 horas. Era essa informação que eu queria, irmã. Deus está falando assim como nós estamos a 23 horas de Tóquio, assim Deus afasta de nós as nossas transgressões. Ele afasta de nós os nossos pecados. Ou seja, aquilo que os teus pais naturais não podem fazer, Deus faz. Porque o teu pai, por melhor que ele seja, por mais bom que ele seja, por mais bonzinho que ele seja, por mais caridoso que ele possa ser, ele não pode apagar os teus pecados. Ele não pode te perdoar os pecados. Mas o teu Pai Celestial, Ele é capaz de trazer esse perdão para a nossa vida. Ele é capaz de perdoar as nossas transgressões, quando nós nos humilhamos na sua presença, pedimos perdão pelos nossos pecados, Ele é capaz de perdoar. Ele é capaz de afastar de nós as nossas transgressões, os nossos pecados. E ele no verso 13 diz que como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem. Meu irmão, se um filho está em apuro, se um filho está perdido, se um filho de repente liga de volta para o pai pedindo ajuda, isso mexe com o coração do pai. Isso mexe com o coração daquele que teve contato, daquele que esteve presente, daquele que esteve junto. Às vezes nós
tentamos dar a direção para os nossos filhos, mas nem sempre conseguimos. Hoje, eu conversava com a minha tia e ela tem um problema com um dos filhos, e ela falava, eu falava, mas a missão de vocês cumpriram. Vocês cumpriram o papel de vocês. E hoje, eu, por mais que esteja presente na vida do Matias, a gente brincando, e de repente Matias brincando com um primo, lascou-lhe a mão no rosto do primo. Às vezes as crianças, os filhos, eles assumem posições, ações que não estão no nosso controle. Mas Deus sabe de tudo. Deus tem o controle da nossa vida. Deus... Amém? Mordida, né, irmã? É. A irmã mordia, né? Tem cara mesmo que mordia as outras crianças. Às vezes nós queremos controlar a vida dos nossos filhos e as mães, e aqui eu a minha intenção não é fazer uma crítica às mães, mas a tendência das mães é a superproteção. E sabemos que os pais são de deixar mais solto. Pai geralmente deixa mais livre, geralmente, né? Tem uns pais que são diferentes. Mas pai geralmente deixa mais solto. Deixa o menino fazer mais arte, né? Deixa plantar uma bananeira, deixa saltar de um lugar mais alto, né? Incentiva a fazer coisas diferentes que a mãe não teria coragem de fazer, de deixar. Consegue ter uma liberdade maior na vida do filho. E meu irmão, esse Deus também nos deixa fazer muitas coisas. E é por isso que a Bíblia diz que foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Porque somos livres na presença do Pai. Somos livres na presença desse Deus. Esse Deus te deu a liberdade de você não ficar confinado nas suas próprias emoções, na sua maneira de enxergar as coisas, na sua visão, na depressão, no medo, na angústia. Deus te tirou disso. Deus te colocou no lugar de liberdade. E Ele se compadece de você, Ele tem misericórdia da sua vida. Porque somos temporários e passageiros. O tempo que nós investimos nos nossos filhos hoje, ele vai passar. O tempo que você viveu lá atrás com seu pai, passou. O tempo que você teve de alegria com a sua filha, com seu filho, talvez na infância. Eu lembrava de momentos com meu filho hoje, e lembrando de momentos com meu pai no passado, falo, isso passou. Essa fase passou. A fase, meu filho hoje tem 4 anos, a fase do desfraude passou. É um tempo que não volta mais. É uma situação que não vai acontecer mais. Mas fica guardada na nossa mente. E é por isso que a palavra de Deus, quando vai falar de Jesus, e fala do relacionamento até de Jesus com Maria, fala que Maria guardava no seu coração aquilo que passava na vida de Jesus. E os nossos relacionamentos com os nossos filhos são assim, nós guardamos no coração muita coisa. E eu tenho certeza que muita coisa também está guardada no coração do seu filho, da sua filha. Muita coisa do relacionamento com a mãe, do relacionamento com o pai, está guardada no coração. E por isso eu perguntava se você se lembrava de alguma coisa que o teu pai te ensinou, de alguma coisa que ele transmitiu para você, ou a essa pessoa que ocupou a figura de pai na sua vida, ela transmitiu para você. Porque depois que meu pai faleceu, quem ocupou essa figura na minha vida foram os meus tios. Eu morei na casa do meu tio. Então, algumas coisas da vida dele foram transmitidas para mim. Não tem como eu fugir disso.
Quando ele falava para mim, olha, está trabalhando, mas faz uma poupança, guarda alguma coisa. Não fica gastando dinheiro aí à vontade, não. Ele falava, me ensinava coisas. E queridos, nós somos ensinados por pessoas que são usadas por Deus, mas que lá na frente essas pessoas não vão mais existir. Nós temos um legado na nossa vida que carregamos e que devemos transmitir para os nossos filhos, mas nós também um dia também deixaremos de existir. E talvez por isso que para muitas pessoas é até difícil vir à igreja no dia dos pais, no dia das mães, porque os pais já não estão mais, a mãe já não está mais presente fisicamente, ou nunca tiveram pai, nunca tiveram mãe, e falar nesses dias, às vezes é difícil, mas eu quero trazer uma boa mensagem para você, uma boa palavra para você. Existe um Pai misericordioso que te ama. Existe um Pai bondoso na sua vida. E ainda que a nossa vida seja passageira, como o texto diz, que é como a flor da erva, que vem, que é bonito por um tempo, mas que depois vai secar, vai acabar, a velhice uma hora vai chegar, as rugas vão chegar na nossa vida, não tem como a gente escapar disso. Não tem como escapar da velhice. Não tem como escapar do tempo que vai vir. Amém? Essa é a nossa realidade. Não tem como a gente fugir disso. Aleluia. Ele diz que somos como essa erva que desaparece, mas a misericórdia do Senhor é de eternidade em eternidade sobre os que o temem, e a sua justiça sobre os filhos dos filhos. Meu irmão, a justiça de Deus vai se cumprir na sua família. A justiça de Deus vai se cumprir na posteridade. A justiça do Senhor vai se cumprir na sua casa. A sua geração vai ser diferente. A partir do momento que nós tememos ao Senhor, que colocamos Deus em primeiro lugar na nossa vida, aqueles que vêm depois de nós vão ser melhores do que nós, amém? Vão ser melhores. Vão ter, assim como nós proporcionamos uma vida melhor para os nossos filhos, ou procuramos oferecer para os nossos filhos uma vida melhor, em termos de conforto, em termos de dar condições materiais melhores, espiritualmente falando, aqueles que virão depois de você serão melhores ou terão mais oportunidades do que você. Que bom seria se todos nós fôssemos criados na casa de Deus, né? Que bom seria se todos nós tivéssemos desde pequeno o ensinamento das coisas do Senhor. Quanto tempo que a gente perdeu no mundo. Quanto tempo que a gente perdeu vivendo segundo os nossos prazeres e as nossas vontades e não reconhecendo Deus na nossa vida. Mas os teus filhos serão diferentes. A tua casa vai ser diferente, a tua geração que virá depois de você vai ser diferente, o reino de Deus vai se cumprir na sua casa, a justiça de Deus vai se cumprir na sua vida. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Nos céus estabeleceu o Senhor o seu trono, e o seu reino domina sobre tudo. Bendizei ao Senhor todos os seus anjos, valorosos em poder, que executai as suas obras. Verso 22 no final diz, bendize, ó minha alma, ao Senhor. A tua casa será objeto de louvor, de adoração a Deus. Um lugar onde as pessoas vão ou entram e percebem uma atmosfera diferente. Uma atmosfera de adoração, uma atmosfera de louvor ao Senhor. Talvez hoje, muitos de nós tenhamos chorado. E às vezes, eu confesso, que bate uma tristeza por lembrar de quantas oportunidades eu perdi se meu pai não estivesse vivo. Se meu pai estivesse presente, nossa, teria muitas oportunidades. Mas será que se meu pai estivesse presente, eu teria crescido, amadurecido como amadureci? Será que eu teria
servido ao Senhor, ou me voltado para Deus, como eu me voltei depois que meu pai faleceu? Será que tudo isso que eu passei, que eu vivi, não faz parte do plano de Deus para que eu pudesse crescer, para que eu pudesse amadurecer, para que a minha casa fosse edificada no futuro e eu pudesse deixar um legado para minha família, para minha casa, para o meu filho? E às vezes, irmãos, nós ficamos presos em conjecturas, em medos, em situações que ficamos no passado, nos vitimizando com aquilo que acontece na nossa vida, com aquilo que aconteceu, nos vitimizando com a nossa tristeza, vivendo a nossa tristeza e espalhando para os quatro cantos o quanto somos pequenos e o quanto nós sofremos na nossa vida, mas Deus não quer te ver desse jeito. Deus quer que você fale do Deus que você serve, do Deus que mudou a sua história, do Deus que mudou a sua vida. E esse Deus que está presente aqui nessa noite é o Deus que te ama, é o Deus que te olha como filho, como filha, mas não como um pai ausente, não como um pai que abandona, não como um pai que simplesmente colocou no mundo e se esqueceu, mas um pai presente, um pai que com seu espírito deixa para nós a sua presença, e essa presença pode nos dirigir, ela pode nos orientar, ela pode dar direção, a direção que nós necessitamos na vida. Saiba que essa direção está disponível hoje para você, que esse Deus está disponível para você hoje. Porque só estamos aqui por causa do amor de Deus. Amém? Dê uma salva de palmas ao Senhor.